sua Bíblia no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, aleluia, verso de número 6. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Curva a tua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, aqui nos colocamos diante da tua presença. Meu Deus, a tua palavra, Senhor, será ministrada neste momento. Me coloco aqui, Senhor, como canal, Senhor, como atalaia, para que o Senhor nos use segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Fala, Senhor, conosco nessa noite, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Pai querido, e aqui nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Ministra sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, neste lugar, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o vosso assento, irmão? Eu quero, baseado nesta palavra, nesse versículo, intitular essa mensagem sobre 7 atitudes sem as quais é impossível nós agradarmos a Deus. Aleluia. Nós lemos aqui uma palavra do escritor aos Hebreus que diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E a primeira atitude que eu quero aqui falar, compartilhar com os irmãos, é a atitude da fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vem-nos uma outra pergunta: qual é a fé que agrada a Deus? Se ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, será que qualquer expressão de fé é suficiente para agradar ao Senhor? Porque nessa mesma hora, nesse mesmo dia, diversas pessoas estão exercendo a sua fé, a sua expressão de fé. Aleluia. E qual é a fé que agrada a Deus? Será que a nossa expressão de fé, que nós estamos aqui executando nessa noite, dentro da nossa liturgia, está agradando ao Senhor? Será que a fé exercida na igreja metodista, na igreja Assembleia de Deus, será que a fé exercida pelos neopentecostais, elas têm agradado ao Senhor? Será que a fé exercida pelos católicos tem agradado ao Senhor? Qual é a fé que agrada a Deus? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é a fé que agrada a Deus? Aleluia. Será que a minha fé está agradando a Deus? Se pergunte para o Senhor nessa noite. Senhor, a maneira como eu tenho exercido a minha fé, tem te agradado? Aleluia. Amados,
E a palavra de Deus não nos deixa confundido. Aleluia. A fé que agrada a Deus é a fé que leva o homem à obediência da palavra. Toda e qualquer expressão de fé que afasta o homem dos princípios da palavra de Deus, essa fé não agrada ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes de eu conhecer a Jesus, antes de eu ter uma intimidade com Deus, antes de eu ter conhecido Deus de fato, eu trilhei por muitos caminhos, irmãos. Aleluia. E a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parecem direito, mas o fim deles é caminho de morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Faz aproximadamente 22 anos que eu procuro exercer a fé que agrada a Deus. Aleluia. Há 22 anos eu me converti ao Evangelho. Mas antes da minha conversão, eu também exercia uma expressão de fé no catolicismo. E aquela fé, eu achava que estava agradando a Deus. E por 8 anos eu exerci essa expressão de fé. Aleluia. E como que eu posso afirmar que não é todo tipo de fé que agrada a Deus? Porque quando uma expressão de fé, ela vai contra os princípios da palavra de Deus, eu posso afirmar que essa expressão de fé não está agradando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé que agrada a Deus é aquela que tem, por intermédio de Deus e eu, a pessoa de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, ao longo da história, que homens e mulheres agradaram ao Senhor com a tua expressão de fé, porque eles obedeceram à palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tentei por diversas vezes exercer a minha expressão de fé também no Espiritismo. Aleluia. E a cada vez mais eu me distanciava de Deus. A cada vez mais eu era menos ouvido por Deus. Aleluia. E dentro de mim era gerado um vazio que nada preenchia. Aleluia. Porque quando nós não estamos agradando o Senhor através da nossa fé, ao invés de nós aproximarmos do Senhor, nós estamos afastando dele. Aleluia. Porque o escritor diz que a fé que agrada a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. A fé que agrada a Deus, ela traz recompensas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, um homem chamado Abraão, que Deus começa a fazer promessa na vida de Abraão. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação.
Aleluia. E Abraão, ele obedece à palavra de Deus, ele sai do meio da tua parentela. Aleluia. Tem alguns projetos de Deus, irmãos, para as nossas vidas, que para eles se cumprirem, é necessário nós termos fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua tratando com Abraão. Aleluia. Abraão começa a perguntar para Deus: como eu vou ser uma grande nação? Como que eu vou ter uma descendência, Deus, se a minha esposa é estéril? Se eu não tenho filhos? Aleluia. E Deus fala, e Deus cumpre, irmãos, o que ele falou a Abraão. Deus dá um filho a Abraão. Deus visita Sara, cura Sara. E Deus dá um filho a Abraão, Isaque. Só que Deus, irmãos, prova a Abraão. Deus chama a Abraão e fala para ele: pega o teu filho, teu único filho, Abraão, em Gênesis 22, e vai até Moriá. E ali, em um dos montes de Moriá, sacrifica Isaque para mim. Abraão chama um de seus servos, prepara ali o jumento, prepara a lenha, prepara o cutelo, chama Isaque para eles irem oferecer um sacrifício a Deus. Abraão obedece novamente ao Senhor. Aleluia. E quando Abraão avista Moriá, Abraão pede para que o seu criado fique num determinado local, e sobe Isaque e Abraão para o monte. E no meio da caminhada, Isaque olha para o seu pai e diz: papai, aqui está a lenha, o cutelo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão diz: filho, Deus proverá o cordeiro. Isso é fé, irmãos. Aleluia. Isso é fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos outros exemplos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos o exemplo de Noé, que Deus pede para Noé construir uma grande arca, porque a maldade da humanidade, o pecado do ser humano estava chegando até Deus. E Deus diz para Noé: Noé, eu vou destruir a terra. Deus chega para Noé e fala para ele fazer uma arca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, irmãos, que Noé ele começa a construir aquela arca. O mais interessante é que não chovia na terra durante 120 anos. A terra era molhada pelo sereno, pelo orvalho da noite. Aleluia. E Noé obedeceu a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também nos fala do exemplo de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não viu a morte, foi transladado para com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama também Moisés e prova a fé de Moisés. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala com Moisés que levantaria ele para liderar, aleluia, um grande povo, que tiraria o povo da terra do Egito
E esse povo, aleluia, ele os conduziria para uma terra que mana leite e mel, aleluia. Olha a fé desses homens, irmãos. Olha o projeto de Deus na vida desses homens. Mas para que o projeto, a obra de Deus fosse realizado, era necessário que eles exercessem a fé em Deus, aleluia. Toda fé que não leva o homem à obediência a Deus, aleluia, essa fé não agrada a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui o nosso pastor testemunhar nessa noite, né, sobre uma atitude de fé que Deus o impulsionou, né, a respeito de uma oferta, de um pedido de oferta para um trabalho missionário, né, e o pastor foi lá, né, estava ali guardando o dinheiro para comprar um terreno, e ele foi lá e sacou 45 mil reais, e deu aquela oferta para a obra missionária. Atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós temos o exemplo de Davi também, né? Davi, a Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo afrontado pelo gigante filisteu, né? E Davi se prontificou a enfrentar aquele gigante, né? Uma atitude de fé, um homem de quase 3 metros de altura, louvado seja o nome do Senhor, né? Golias, né? Um homem bem preparado para a guerra, né? E Davi foi diante dele em nome do Senhor dos exércitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós poderíamos ficar aqui, irmão, mencionando, né? Temos o caso de Jó também, né? Jó, aquele homem que foi um dos homens mais ricos do Oriente, tinha bois, tinha camelos, tinha jumentos, tinha muita gente ao seu serviço, tinha filhos e filhas, um homem muito próspero, né? E a palavra de Deus diz que o adversário atribuiu a fidelidade de Jó ao que ele tinha a Deus. E Deus permitiu que o inimigo tocasse, né, nos bens de Jó. Aleluia. E a palavra de Deus diz que as fazendas pegaram fogo, né, que os animais morreram, né, que os filhos também morreram, as filhas de Jó morreram, né? E a palavra de Deus diz que Jó, diante dessa situação, Jó 19, 25, ele ora ao Senhor e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará de sobre a terra. Eu não sei, meu querido irmão, o que você tem passado, a situação que você tem enfrentado, aleluia, mas eu quero te dizer nesta noite, se você tem depositado a tua fé, a tua confiança em Deus, aleluia, o Senhor, Ele está contemplando o que você tem passado, aleluia, e Ele há de providenciar o escape, Ele há de providenciar aquilo que você espera da parte dEle, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. É necessário que nós creiamos que o Senhor, Ele é recompensador, Ele é galardoador dos que o buscam, aleluia. Você aqui está nessa noite, eu estou aqui nessa noite buscando ao Senhor, e Ele tem uma recompensa para cada um de nós nessa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A segunda atitude, irmão, que nós precisamos ter para agradar a Deus, está em Hebreus também, capítulo 12, verso 14, e diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, aleluia. A segunda atitude que Deus espera de nós, irmãos, para nós agradar a Ele, é a santificação. E o que é a santificação? A santificação é o processo de se santificar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Seguir a paz com todos e a santificação,
Aleluia. Quantos querem ver o Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa série de estudos escatológicos pela manhã, né, nos estudos bíblicos aqui pela manhã, né, e nós vamos aprender sobre a Nova Jerusalém, né, sobre o arrebatamento da igreja, né, nós vamos aprender sobre o tribunal de Cristo, né, louvado seja o nome do Senhor, né. Mas é importante, irmãos, nós entendermos que para nós vermos o Senhor, né, é necessário nós nos santificarmos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E de que maneira nós podemos nos santificar? O salmista, no Salmo 34, verso 13, ele nos dá aqui uma instrução. Ele diz assim: refreia a tua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, e procura a paz. Aleluia. Existe um membro do nosso corpo, irmão, que é a língua, é um dos menores membros, né, do nosso corpo, mas que através dele nós podemos também, né, nos santificar. Aleluia. Porque através dos nossos lábios nós pronunciamos palavras que muitas das vezes pode nos afastar de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Refreia a tua língua do mal. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz. Aleluia. Use a tua boca para profetizar bênção sobre a vida da tua família, sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, aleluia, sobre a vida dos teus vizinhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós vemos aqui, irmão, a instrução da palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 7 também, verso 1, a palavra de Deus diz assim: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quais são essas promessas, irmão? Nós somos portadores de promessa. Aleluia, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Nós temos a promessa, irmão, do arrebatamento da igreja. Nós temos a promessa de ouvir as trombetas soarem quando o Senhor vir buscar o teu povo. Nós temos a promessa desse corpo que é corruptível se tornar incorruptível num corpo de glória, aleluia. Nós temos a promessa, meus queridos, de morar no céu com o Senhor. Nós temos a promessa de andar em ruas de ouro, aleluia, de morar numa cidade onde os muros são de jaspe. Nós temos a promessa, irmão, de receber a coroa da glória, a coroa da vida. Nós temos a promessa de sentar na mesa com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, xarabacandaramahasse, aleluia, e ceiar com o Senhor, aleluia. Temos a promessa de ouvir o Senhor louvar para nós, aleluia. Aqui nós louvamos ao Senhor, mas a Bíblia diz que nós ouviremos o Senhor entoar um louvor para nós, xarabacantaramahasse, aleluia. Isso tudo são promessas que o Senhor tem para mim e tem para você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Temos a promessa de receber galardões do Senhor, aleluia, por tudo aquilo que fizemos pelo Senhor, pela obra do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que Paulo diz: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne, aleluia, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, aleluia. O que é temer a Deus, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temer a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus.
Aleluia. Temer a Deus, irmãos, é obedecer. Aleluia. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu congreguei numa igreja e tinha uma irmã lá que ela dizia que quando Deus começava a me usar, ela tinha medo. Ela saía da igreja. Ela saía correndo da igreja. Temer a Deus não é isso, irmão. Temer a Deus não é correr de Deus. Temer a Deus é obedecer. Aleluia. É obedecer a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, né? Tem pessoas que quando vê Deus usar um profeta, né, e começa a revelar, né, a vida, a pessoa começa a ficar com medo, né? Mas temer a Deus é obedecer. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Os nossos corpos, irmãos, nós temos que apresentar eles a Deus como sacrifício vivo e santo na presença de Deus. A palavra de Deus diz que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que vos anunciei as riquezas da glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui uma palavra também em Tessalonicenses, capítulo 4, aleluia, que também fala sobre a santificação. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso do 3 até o 8. Atente para esta palavra, irmão. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfreado, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém oprima ou engane seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita a homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito. Amém, irmãos? Então, irmãos, a segunda atitude que Deus espera da tua igreja, do teu povo, é a santificação. Amém? A terceira atitude, irmão, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 7. Aleluia. É a atitude do amor, né? Para nós agradarmos o Senhor, é necessário que nós demonstremos com a atitude do amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos confundem, irmão, o sentimento do amor, né, com o sentimento da paixão. E são dois sentimentos totalmente opostos, né? A paixão é algo que ela vem com muito ímpeto. A paixão é algo que ela vem de maneira muito fervorosa, mas ela também se desfaz de maneira muito rápida, né? O amor não, irmãos. O apóstolo Paulo diz aqui que o amor ele é paciente. Aleluia. O amor ele sabe esperar no momento de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor ele é benigno, Paulo diz. O amor ele sabe perdoar os inimigos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O amor ele é verdadeiro. O amor ele não age com falsidade. Aleluia. O amor é cheio de esperança. O amor é duradouro.
Não importa a dificuldade, ele vai até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as características do amor, irmão, né? A paixão, ela não tem essas características, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o amor não é, irmãos, né? O amor, ele não é invejoso, né? Se dentro de um relacionamento existe a inveja, existe o orgulho, existe o egoísmo, né? Não sabe se dividir as coisas, né? Esse sentimento pode ser qualquer outra coisa, menos amor. O amor, ele não é rude, né? Ele sabe ser amável. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então essa terceira atitude, irmão, ela não deve faltar, né? Na nossa vida como cristão. Aleluia. O livro de Hebreus também aqui no capítulo 13, ele fala também, 13 verso 1 e 2, permaneça o amor fraternal, não esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns sem saber hospedaram anjos. Olha que coisa tremenda, né, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem aqui também um exemplo para nossas vidas, né? Em Apocalipse 2, o verso de número 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, né? Uma palavra de exortação aqui para a igreja de Éfeso, né? É uma igreja que ela deixou o primeiro amor, né? E essa palavra não é só para Éfeso, nós somos a igreja do Senhor, né? Como está a intensidade do teu primeiro amor para com Deus? Aleluia. Pergunte para o teu irmão aí. Como está a intensidade do teu primeiro amor para com Deus? Né? Como que está a intensidade desse amor? Né? Porque, irmãos, quando a gente passa a conhecer a Deus, né? Quando a gente passa a se converter a Jesus, ao Evangelho, né? Nós estamos no primeiro amor, né? A gente está sempre orando, a gente está sempre jejuando, a gente está sempre lendo a palavra de Deus, a gente está nos cultos, né? A gente quer estar perto dos irmãos que são fervorosos, dos irmãos que buscam a Deus, dos irmãos que têm intimidade com Deus, né? Como que está a intensidade do primeiro amor na tua vida? Aleluia, né? Nós vemos aqui a igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E olha o que Deus fala para aquela igreja: lembra-te de onde caíste, arrependa e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar do teu candeeiro, se não te arrependeres. Olha, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem amor, irmão, as línguas são apenas barulho. Dom de língua, irmão, sem o amor é apenas barulho, né? Paulo diz que é como o sino que tine. O que o sino faz? Só barulho, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor, né? As profecias, mistérios, ciência, fé, nada valem. Boas obras são inúteis sem amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A quarta atitude, irmãos, que nós precisamos ter, né, para agradar ao Senhor. Aleluia. É o que está lá em João capítulo 15, verso 4, né? A quarta atitude, irmão, é ter Jesus na nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes em mim. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que o relacionamento com Deus é um relacionamento de reciprocidade, né? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais
nós buscamos a Deus através da oração, quanto mais nós buscamos conhecer a Deus através da palavra, mais Deus se aproxima de nós. Quanto mais nós nos aproximamos do pecado, quanto mais nós nos esfriamos, né, da presença de Deus, o Senhor se afasta de nós. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, né? O pecado afasta-nos de Deus. Aleluia. Nós vemos que quando Jesus foi crucificado, né, o momento mais difícil da crucificação, o momento mais doloroso para Jesus na crucificação, não foi o julgamento injusto que ele teve, não foi as falsas testemunhas que se apresentaram ali para inventarem mentiras de Jesus. A coisa mais difícil para Jesus na crucificação não foram as chicoteadas, não foi a cruz pesada que ele levou. A coisa mais difícil para Jesus, que ele ali no monte, no Getsemane, ele pede para Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O que Jesus estava pedindo ali para o Pai não era que os cravos fossem pregados na mão de Jesus, não era isso. Não era a coroa de espinho colocada na cabeça de Jesus, não era isso. Não era a lança perfurando Jesus, não era isso que Jesus estava pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava pedindo ali para o Pai é que ele sabia que no momento da crucificação, ele ia, por algum momento, se afastar do Pai. Quando os meus e os seus pecados caíram sobre Jesus, aleluia, foi este momento mais difícil para Jesus. Porque este momento, Jesus esteve sozinho. Porque os nossos pecados afastam Deus de nós, aleluia. E todos os nossos pecados foram derramados sobre Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta atitude, irmão, para nós agradarmos a Deus, é termos Jesus dentro de nós. É ter Jesus reinando dentro de nós. Aleluia. Quantos aqui são cristãos? E quantos aqui sabem o que é ser cristão? Ser cristão é ser semelhante a Cristo, ser semelhante a Jesus, é fazer o que ele fez, é andar como ele andou, aleluia, é ajudar as pessoas como ele ajudou, aleluia, é fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, aleluia. A quinta atitude, amados, que Deus, ele espera de nós, aleluia, é a atitude de nós termos o nosso nome no livro da vida e do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Aleluia. Quantos têm aqui o nome escrito no livro da vida? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o vídeo ali, né, irmãos? E o Senhor vai procurar ali o nosso nome, né? Muitos livros vão ser abertos, né, no julgamento do trono branco, mas vai ter o livro da vida, e o livro da vida vai ter ali o nome de cada um de nós, aleluia. Aqui você pode chamar, né, Celso, aqui você pode chamar Karina, aqui você pode chamar Mateus, né, mas você tem um nome lá no céu, aleluia. O teu nome está escrito lá no livro do Cordeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela cidade não entrará quem pratica abominação e mentira, aleluia. Por quê?
Quem pratica mentira não entrará lá, irmãos. Quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira, né? Nela não entrará quem pratica a mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta atitude, irmão, para agradarmos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está em Provérbios 26, 20. Sem lenha, o fogo se apaga. Sexta atitude para agradarmos o Senhor. Termos uma vida, né, no altar do Senhor. Termos fogo do Espírito na nossa vida. Aleluia. Levíticos capítulo 6, verso 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É a lei do holocausto, irmão. Aleluia. Como está a intensidade da presença de Deus na tua vida? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a presença do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida? Aleluia. É a lei do holocausto, irmão. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Sabe o que era necessário o sacerdote fazer para o fogo continuar aceso no altar? Todo dia pela manhã ele tinha que ir lá, remover a cinza, colocar lenha nova, aleluia, para o fogo não se apagar. Aleluia. Pastor, tem gente vivendo de cinza, pastor. Aleluia. Pastor, mas o que é isso? Que negócio é esse? O que é cinza na vida do cristão? É o crente que diz assim: mas quando eu era novo convertido, eu orava, eu evangelizava, eu pregava, eu lia a Bíblia, eu falava de Jesus, eu orava pelos enfermos, eu profetizava. Irmão, tira esse passado da tua vida, coloca lenha nova no altar nessa noite, aleluia. Xarabacanda lama. Aleluia, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, aleluia. O fogo precisa de lenha, lenha é oração, irmão. Se você tem uma vida de oração, o fogo está queimando no meu e no teu altar, aleluia. A sétima atitude, irmão, que nós precisamos ter na nossa vida para agradar ao Senhor, aleluia. Está lá em Mateus 25, verso 8, aleluia, é azeite, aleluia, ter azeite na nossa vida, aleluia. As nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como está a tua lamparina nessa noite? Se coloque de pé, irmão. Tem azeite na tua lamparina? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui a palavra de Deus. Ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, para aquelas que não tinham azeite. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 7 coisas, irmão, sem as quais é impossível agradar a Deus. Guarda isso no teu coração. Foi a palavra que Deus colocou para nós trazermos, ministrarmos sobre a vida dos irmãos. Aleluia. Amém? Curve a tua cabeça, soberano Deus e eterno Pai. Aqui está, Senhor, a tua igreja, Senhor. Aqui estamos diante da tua presença. A tua palavra, Senhor, foi ministrada sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Meu Deus, derrama nessa noite, Senhor, do teu azeite. Meu Deus, escreve, Senhor, o nome no livro da vida daqueles que não estão mais lá, Senhor. Ó Senhor da glória, estenda as tuas mãos, Senhor. Ó rabachuriande candalamassuriande candalamahase. Meu Deus, ensina-nos, Senhor, o caminho da santificação, o caminho da oração, Senhor. Ó Pai querido, Deus de poder, Deus de glória, abençoa, Senhor. Ó Pai querido, a vida dos teus filhos, Senhor. Aumenta a fé, Senhor, de cada um dos teus filhos. Ó Pai querido, os discípulos que andaram contigo, ó Pai.
eles também, Senhor, ó Pai querido, eles tinham uma pequena fé, Senhor. Eles pediram para que o Senhor aumentasse a fé deles, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor, nesta noite, sobre as vidas dos teus filhos, Senhor, para que eles possam crer, Senhor, ó Pai querido, que o Senhor é um Deus de promessa, que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor tem coisas grandes para a tua igreja, Pai. Ó Senhor, aumenta a fé do teu povo nessa noite, para que nós venhamos crer, Senhor, no impossível, Senhor, que ele venha se tornar possível, ó Pai. Eu ministro sobre a vida da tua igreja, Senhor, as tuas bênçãos sendo derramadas, Senhor, vidas sendo curadas, vidas sendo restauradas, vidas sendo renovadas, vidas sendo fortalecidas, vidas sendo santificadas, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Abençoa grandemente, Senhor, cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus.